Fala, Dev! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você consegue criar um enum turbinado. Não, isso mesmo, não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então, só um recadinho básico, aqui embaixo tem o link do Telegram. Se você não participa lá da comunidade, entra lá, que tenho certeza que você vai gostar. E espero que vocês tenham gostado dos últimos vídeos sobre Qubit. Eu gostei bastante de fazer sobre eles, achei bem interessante. E uma notícia interessante para vocês, para quem não sabe, tá? Quem olhou lá, bateu um olho no Qubit lá no repositório do Félix lá, né? E viu que ele está descontinuado, que ele foi arquivado e tudo mais. Isso é porque o Qubit vai ser integrado junto com o Flutter Block, com o Block, né? O Qubit com o Block e o Flutter Qubit com o Flutter Block. Então vai tudo virar Block. Isso é muito útil, muito interessante, porque você vai poder utilizar o Qubit onde você quiser, da simplicidade dele, né? E você vai poder utilizar o Block, onde você precisa ter a stream na mão, fazer com toda a estrutura de eventos e tudo mais. Então um controle maior com o Block e a simplicidade do Qubit, tudo junto no mesmo pacote, tudo integrado. Então você não vai precisar ter o Qubit Provider, o Qubit Consumer, Qubit Listener. Você vai usar o Block Listener tanto para o Block quanto para o Qubit e todos os outros. Então você tem um único cara. Então você pode reaproveitar todo um projeto já em Flutter Block, por exemplo, e criar alguns outros controllers, vamos dizer assim, outros gerenciadores com o Qubit no mesmo projeto. Então tá bem legal, já está na versão Dev, já lançou até uma versão Dev, então dá uma conferida lá que eu acho que você vai gostar. Se você gostou do Qubit, acho que vale a pena você já acompanhando essas atualizações dele lá. Beleza? Então, show de bola, vamos falar para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai mostrar uma estratégia, vamos dizer assim, simples, porém muito útil quando a gente quer utilizar enums. Eu vim do Java, então no Java você tem um enum que é perto do enum do Dart, ele é infinitamente melhor, né? Ele tem parâmetros, eu consigo receber parâmetros, passar parâmetros, né? Então eu posso, veio do meu serviço, por exemplo, P. O exemplo que a gente vai fazer, por exemplo, vem do meu serviço lá como status, né? Como P de pago, e dentro do Java eu faria um enum com a tag pago e um dos atributos sendo o código, que seria o código que veio de lá do serviço ou para eu mandar para o serviço, né? Porque a gente não manda o enum pago cheio para dentro do serviço, eu mando com uma sigla, ou mesmo ele todo em maiúsculo, ou tem algumas estratégias, né? Ou mesmo eu quero colocar uma descrição nele, né? Para eu poder utilizar nas telas. Então eu quero ter um enum onde tem o texto normal, como o enum tem que ser, né? Todo aqui no Dart em todo lowercase, por exemplo. E aí eu quero colocar ele camel case bonitinho, com a descrição certinha, né? E aí eu não preciso ficar fazendo, ou eu não uso, ou uso em cima de classes, uso em cima de algumas outras estratégias. Então não é interessante, e aí eu quero trazer para você uma estratégia que eu achei para trabalhar com isso, e eu acho que vai ficar bem legal, beleza? Então bora lá para o código. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto. Então eu vou colocar aqui Flutter enum turbinado. Tá exatamente esse nome aqui. O vídeo de hoje é um pouquinho mais simples, mas foi uma necessidade minha, então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, beleza? Legal, deixa ele criar aqui. A gente não vai criar muitas estruturas, vou deixar só o projeto simples como ele é, tá? Não vou trazer nenhuma outra complexidade para o projeto, então só vou tirar esses bandos de comentário aqui, né? Vou na verdade arrancar todos esses comentários aqui, cadê? Todos esses caras aqui e esses caras aqui, tá? E eu vou arrancar esse home aqui, vou criar uma nova classe aqui que vai ser uma home, só para ficar mais organizado. Como eu já falei para vocês, eu não gosto de fazer tudo num arquivo só. Então fustl homepage. Legal. Esse plugin, não sei se vocês já viram, criei um plugin aqui na loja, tá? Nos plugins do Visual Studio, tá? Que ele faz uma porrada de coisa. Tem um bando de snippets, tá? Que eu criei. Então, coisas que eu estou utilizando no meu dia a dia e para facilitar a minha vida, eu estou criando esses snippets, tá? Então, eu estou incrementando ele. Também implementei algumas estruturas aqui para você criar arquivos. Então, por exemplo, eu quero criar uma classe aqui, eu posso dar um create Dart class, né? Ele vai abrir a opção aqui, deixa eu fechar aqui, né?
Create Dart Class. Ele vai abrir a opção. Opa, ele não identificou. Deixa eu só dar um restart aqui no projeto. Que às vezes quando ele não carrega o plugin, como eu criei e já carreguei, como não sei se é um bug ou alguma forma que eu estou utilizando, ele não permite, às vezes ele não identifica que é um projeto Dart, por isso que ele dá esse erro. Então eu posso colocar aqui tipo Rodrigo Raman, ou Rodrigo underline Raman, né? Seria a classe que eu estou criando. Ele vai criar underline Raman.dart e ele já cria a classe aqui para você. Eu também criei uma estrutura para você criar, por exemplo, implementar interfaces. Por exemplo, eu vou deletar esse cara aqui só para não ficar sujando o código. Vou criar um novo arquivo aqui, sei lá, pessoa.dart, por exemplo, né? Então eu crio a interface aqui, eu posso fazer um FU interface, tá? Que ele vai criar, ele vai criar já com o nome certinho, ou eu poderia também, aqui ó, dar um delete, só para mostrar as funcionalidades para vocês, já que o vídeo é mais simples, create Dart interface, então, pessoa, ele vai criar aqui já com o cara, e inclusive eu posso clicar aqui com Alt Enter, por exemplo, ó, implemente interface, ou mesmo aqui, ó, implemente interface, e ele vai fazer o que? Ele já vai criar a classe para você, tirando o i, né, deixando só como pessoa, criando o arquivo e já implementando com import e tudo. Então, é um pluginzinho que eu estou usando muito, está me ajudando muito no meu dia a dia, então eu estou incrementando ele. Se vocês tiverem sugestões também, são bem-vindas, manda aí, eu tento ver como que implementar. É tudo JavaScript, então não é tão difícil de fazer, mas às vezes é meio trabalhosinho, então tem algumas coisas que dão trabalho. Ok? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso vídeo aqui, vamos importar o nosso cara aqui, nossa homepage, tá? E aqui nós vamos rodar dentro do iPhone 11, deixa eu dar um F5 aqui e já startar o nosso projeto. Enquanto ele starta aí, que basicamente ele só vai apresentar o nosso cara aqui, eu vou colocar só homepage, deixa ele startando aí. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora um arquivo que eu vou chamar de status pagamento.dart, tá? Esse cara aqui eu vou dar vou criar como se fosse um enum normal, certo? Status pagamento, e aí eu vou ter 3 status diferentes, pendente, pago e cancelado. Tá? Então, esse aqui é a estrutura básica de um enum aqui dentro do Dart, certo? Eu vou colocar aqui uma column, deixa eu só abstrair aqui, column. Então, vou criar aqui uma column, vou colocar um primeiro text aqui. Então, o enum pago, né? Vou criar, deixa ele subindo aqui, mas quando ele sobe, vamos já implementando aqui. Então, vou colocar enum, e aí eu vou interpolar, né? Vou falar status pagamento, vou importar ele, né, para ele ficar, importar o nosso cara, como ficou lá, status pagamento, então pagamento, import, e aí eu coloco aqui ele como pago, certo? Então, isso aqui vai imprimir, basicamente, o toString do nosso enum, então você vai ver que ele vai imprimir aqui, ó, agora que está subindo, homepage, vou só restartar aqui, veja que ele imprimiu aqui status pagamento, ponto, pago, certo? Então essa aqui é a primeira questão, se eu quiser utilizar esse cara, sempre quando eu utilizar o toString, ele vai colocar sempre o nome do nosso enum, como ele está aqui, e não só como pago, pendente e tudo mais. Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui, primeiro criar um cara onde eu posso falar aqui ponto descrição, por exemplo. Tá? Eu quero colocar uma descrição, quero ter um atributo do nosso cara. Se a gente fosse no Java, por exemplo, bastaria eu passar um atributo aqui, que seria pagamento, e depois eu recuperaria ele, certo? Porém aqui, nos enums do Dart, ele não permite que eu faça isso. Os enums são enumerados mesmo, coisa simples, tá? Porém, a gente pode utilizar do poder do Dart para fazer isso. E esse poder se chama extensions, então a gente pode estender o nosso enum, trazer uma nova funcionalidade para o nosso enum. Eu não posso implementar diretamente, mas o Dart me permite adicionar um método dentro dele. É estranho, né, ele não deixar eu fazer isso, mas por extensions ele me permite que eu faça isso. E como que eu faço isso? É muito simples, extension, então vamos colocar aqui status descrição, status
pagamento, descrição. On status, né? Se você já viu o status pagamento, né? Se você já viu o outro vídeo de extensions que eu tenho aqui para fazer um loader, você viu que é dessa forma. Então eu falo aonde que eu quero adicionar. E aí agora, aqui basta eu adicionar um método do tipo get. Então eu coloco aqui, ó, descrição, em português mesmo, certo? E aí eu vou fazer um switch. Né? Nesse switch eu vou passar diz. Por que diz? Porque diz é o meu enum, certo? Então eu vou passar ele mesmo. E aí ele vai pedir para eu implementar todos os itens. Tá vendo aqui, ó? O status pendente, o status pago e o cancelado, certo? Então, deixa eu só acertar aqui, que eu acho que ele fez uma caquinha. Add missing, ok, pronto, agora adicionou certinho. Então ele adicionou todos os caras. Aí basta eu traduzir aqui para o que eu quero. Pendente, por exemplo, aqui, posso até tirar esse break daqui, aqui como pago e aqui como cancelado. Veja aqui, adicionei aqui, agora aqui no nosso status, veja que ele vai me permitir me dar um outro método aqui, que chama um método do tipo get, como descrição. E veja que aqui, vou até centralizar, deixa eu só centralizar aqui o main, o cross dele, né? Cross axis align para center, só para vocês verem ele um pouquinho maior aqui. Deixa eu só também colocar esse cara aqui, colocar ele no centro, pronto. Eu não preciso desse cara aqui. Ótimo. E aí aqui, eu vou colocar um styled aqui, um text, text style, fonte size de 20 aqui, só para vocês verem ele, ó, tá vendo? Então aqui, ó, descrição, e aqui eu coloco como pago. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o segundo, né, um outro cara aqui. Deixa eu aumentar até a letra aqui e fechar esse cara aqui, que nesse caso a gente não vai precisar. Então, ó, aqui eu posso colocar o pendente, e ele vai colocar lá pendente. Então eu posso traduzir isso da forma que eu quero. Uma outra cara que eu posso querer agora também, eu quero trabalhar com códigos, certo? Então o meu serviço lá, o meu back-end, ele me manda um código, ele não me manda, na verdade ele precisa receber um código e não receber uma string, né, pendente, pagamento e tudo mais. Então com isso aqui a gente pode criar uma outra extension ou adicionar esse mesmo método aqui, né? Então eu posso colocar aqui extension e aqui colocar um outro método do tipo string get code ou código e da mesma forma fazer um switch e nele colocar o diz aqui, né? Switch, isso, e implementar novamente todos esses caras. É bem mais trabalhoso do que a gente faria em outras linguagens, né? Se a gente for falar de outras linguagens como Java, por exemplo, que eu tenho mais familiaridade, é muito mais simples você simplesmente ter o cara aqui e ter um método get para cada um deles. Mas infelizmente no Dart a gente não tem essa possibilidade. Então eu posso falar aqui que P é pendente, ou PE pendente, aqui o PG como pago e aqui um CL como cancelado. E da mesma forma que eu fiz o enum aqui da descrição, eu posso utilizar agora o código, certo? Código. E dentro desse código eu coloco aqui status pagamento ponto pago ponto código. E veja aqui, ele já me trouxe o código aqui, então já está atrelado ao meu enum. Tá? Isso é uma coisa interessante de se trabalhar. Uma outra questão que é interessante também, a gente pode utilizar, vamos lá, um dos problemas principais que a gente tem é quando eu quero transformar uma string em um enum, fazer a conversão dela, certo? Então é bem difícil de você fazer isso, você tem que implementar na mão, implementar uma classe que faça isso, dá um big trabalho, é muito ruim de trabalhar, certo? E para isso, os caras inventaram um pacote que nos ajuda com isso, tá? Ele se chama enum to string, se eu não me engano. Deixa eu dar um add aqui, add dependency, acho que é enum underline to underline string. Isso aqui nos ajuda, esse mesmo. Isso aqui nos ajuda a conversão de dados. Por exemplo, veio PG do nosso serviço. Eu quero transformar no enum pago, por exemplo. Eu não tenho como fazer isso,
certo? Porque ele não vai conseguir converter esse cara, ou mesmo que ele viesse pago, se eu tivesse que converter ele, eu teria que fazer uma jogada que seria assim, ó, string pagamento, status pagamento, ponto, values, tá? Então se eu pegar esse values aqui, fazer um for each nele e fazer só um print aqui, print element, veja aqui, é só fazer um if aqui e pegar o cara que eu quero. Vamos restartar aqui só para você ver, ó. Não é, por quê? Porque eu tenho que, vai vir pendente, vai vir pago de lá do meu serviço, e não status pagamento ponto pago. Então se eu quisesse converter uma string para um status de pagamento pago, eu teria que fazer isso aqui, ó. Pegar aqui uma string status igual a pago, por exemplo. Veio dessa forma aqui, certo? Eu quero transformar no meu enum pago. O que eu tenho que fazer? Status, poderia fazer status pagamento, ponto values, ponto where, aí eu faço element, ponto igual a status, certo? Eu poderia fazer um print aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesse cara aqui. Deixa eu ver aqui, status elemento, ó, ele já nem deixa, né, se você for ver aqui, ele já vai tentar, eu já teria que fazer um toString aqui, né, para tentar fazer essa comparação, ó, vamos ver o que vai acontecer, ele vai restartar aqui e não vai achar nada, fala, mas pô, o meu status pagamento aqui tá aqui, ó, pago. Por quê? Porque o nosso toString de enum é status pagamento, então se eu fizer um print aqui do nosso toString, então status pagamento.pago.toString, ó. Veja que aqui ele vai printar, ó, status pagamento ponto pago. Então para isso aqui funcionar eu teria que fazer uma interpolação aqui, ó. Deixa eu colocar status pagamento ponto $status. Aí ele iria converter o cara para o cara certo, tá vendo? Então iria funcionar, mas olha a gambiarra que eu tenho que fazer isso aqui, né? É muito feio fazer isso aqui, vamos dizer assim. Quando eu tive que fazer isso aqui, eu dei uma encapsulada num método lá, antes de conhecer esse pacote que faz isso pra gente, tá? E como que esse pacote funciona? É muito simples. A gente usa, ele chama enum toString, ponto, né? Se eu importar ele aqui, toString, ele tem alguns métodos, ele tem o método fromString, ele tem o método parse, ele tem o parse camel case e o toList, tá? Que transforma um enum em uma lista. Isso é muito útil, porque o próprio values, ele faz isso, né? Ele transforma numa lista de status, porém aqui o toList eu vou retornar uma lista de strings, né? Isso que é mais interessante aqui. Eu passo um enum e ele vai me retornar uma lista de strings. Vamos ver isso aqui funcionando? Status pagamento. Então ele vai me retornar, aqui eu preciso mandar uma lista, ponto values, certo? Passei uma lista de enums. E aí aqui agora eu vou fazer um for each, fazer um print aqui, certo? Deixa eu pegar o print aqui. Vamos ver isso aqui funcionando. Opa. Eu preciso restartar a aplicação, porque eu adicionei o pacote. No iOS é só restartar 2 vezes que funciona. E veja que ele printou para mim, pendente, pago e cancelado. Então ele fez isso aqui. Olha só, eu poderia jogar isso aqui dentro de um list view, por exemplo, e printar todos os tipos aqui. Então ele transforma a nossa lista de enum em uma lista de strings. É útil, sim, é muito útil. Tá? Mas o que eu acho mais útil dele aqui é a conversão. Então, tá vendo? Lembra desse cara aqui que eu tinha que fazer um values, where e tentar achar o cara? Simples, é só fazer isso aqui, ó. Enum toString ponto from string. Então eu faço aqui enum status pagamento ponto values e eu quero transformar status. Vamos ver isso aqui. Aí que eu vou colocar um var enum convertido e vou fazer um print aqui embaixo, final, né, porque é importante sempre imutabilidade, então vou fazer um print aqui enum convertido, certo? Então vou fazer só para a gente ver no log aqui, caso eu nem precisaria de um projeto Flutter para explicar isso aqui para vocês, mas eu achei interessante trazer. E veja que ele converteu para mim sem eu precisar fazer aquela gambiarra toda. Então isso que é interessante desse pacote. Por baixo dos panos, ele se vira para fazer isso. Ó. Veja que ele faz um parse, tenta converter, ele faz toda uma mágicazinha aqui para converter, para tentar achar o cara que ele quer. Então isso é interessante.
E é útil, né, para o nosso dia a dia. Um outro caso que a gente pode fazer é que ele tem também, para a gente printar, por exemplo, se eu quero printar, eu tenho um enum, por exemplo, pago, e eu não quero fazer uma descrição dele igual a gente fez aqui, ó, não quero fazer essa descrição pendente, pago, cancelado. Eu quero transformar o próprio nome do meu enum para um camel case, certo? E ele faz isso aqui para a gente também. Olha que interessante, ó, enum to string ponto parse camel case. Então eu passo aqui status pagamento ponto pago, por exemplo. E vamos ver aqui ele funcionando. Ó, veja que ele printou para a gente pago. Então vamos jogar isso aqui lá na tela do nosso emulador, só para você ver. Substituir aqui o último cara que ele estava pendente. Vamos colocar o cancelado aqui. Então vou duplicar essa linha aqui e vou mudar o enum aqui agora. Em vez de colocar aqui dessa forma, eu vou colocar a descrição dele como sendo o parse para o cancelado. E veja aqui, ele fez a mesma coisa que as nossas descrições estavam fazendo. Inclusive, ele pega para você tiver mais do que, se fosse cancelado ou pagamento, underline cancelado, porque o nosso enum precisa ser dessa forma, né? Então, deixa eu só corrigir aqui os enuns, né? Pagamento cancelado. Veja que na hora que eu restartar aqui, deixa eu ir aqui também, né? Acertar aqui também, pagamento cancelado. Veja que ele, inclusive, além de fazer o camel case bonitinho, né? Fazer a primeira letra, ele arranca o underline e coloca um espaço. Então isso aqui ajuda demais no nosso dia a dia, tá? Então essas são esse enum é muito legal para a gente trabalhar. Então ele tem essas funcionalidades, é um pacotezinho muito leve, muito tranquilo e muito útil para o nosso dia a dia. Beleza? Então, gente, basicamente era isso, eu quis trazer essa estrutura para vocês, como que você pode turbinar, vamos dizer assim, o seu enum para trazer um pouquinho mais próximo do que é do Java ou de outras linguagens que tem essa jogada, né, de você poder utilizar, porque o enum, até eu conhecer essas estruturas, até eu pensar nessas estruturas, para mim eles eram inúteis. Não tinha uma grande utilidade para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, porque assim, beleza, eu tenho uma lista enumerada, onde tudo tem que ser lowercase e separado por underline. Aonde eu vou printar isso na tela? Não serve para nada, só se for para fazer alguma coisa interna mesmo, para uma API interna, alguma coisa assim, é legal, eu estava usando nesse sentido, mas com essa APIzinha e com essas jogadinhas a gente consegue utilizar ele também para jogar para dentro, para jogar para a tela, para jogar para outros lugares. Então é bem interessante, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fiz um videozinho um pouco mais simples, um pouco mais rápido, mas na quinta-feira eu vou trazer um vídeo bem legal para vocês, tá? Para ajudar o Jacob aí com a saga dele vamos dizer assim, ensinar o Clean Architect para vocês. Eu vou fazer um vídeo para tentar ajudar no entendimento sobre Dart-Z. Então a gente vai falar um pouquinho sobre programação funcional, não exatamente sobre programação funcional a fundo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estruturas da programação funcional que a gente consegue utilizar dentro do nosso dia a dia, de forma simples e que ajuda a gente muito para tratamento de erro, para retornar dados e outras coisinhas. Então na quinta-feira vai ter um vídeo bem legal para a gente vai falar sobre isso, beleza? Então era isso, galera. Valeu, até a próxima.